Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje o assunto que nós vamos tratar vai estar relacionado a formulários. Então nós vamos ver todos os pontos relacionados à abertura, criação, utilização de formulários e a gente também vai ver algumas configurações que a gente pode estar aplicando a esses formulários que vai mudar um pouco o funcionamento, né, do projeto com relação a essas interfaces, né, com relação aos formulários, com relação às telas, né, vamos dizer assim, entre aspas, que o nosso projeto vai poder estar trabalhando, certo? Então, como a gente pode ver aqui, o Visual Studio já está aberto, eu já criei um projeto, e toda vez que a gente cria um projeto Windows Form, ele já traz um formulário padrão, certo? Então já é criado um formulário e a gente pode começar a trabalhar a partir desse formulário. Ou nós podemos fazer o seguinte, né? Ele trouxe aqui como formulário 1, nós temos duas opções. Nós renomeamos o nome desse formulário, tá? Para ficar com um nome mais chamativo, né? Um nome que condiz mais com a realidade, né, do que ele está fazendo. Ou nós podemos excluir esse item, ou seja, esse formulário, e criar um novo formulário e a partir daí já começarmos a darmos um nome, né? Já darmos um novo nome para esse formulário. Então, nós temos essas duas opções. Se caso nós queiramos, né, renomear esse formulário, nós vamos aqui no nosso gerenciador de soluções, botão direito, e a gente vai ter a opção aqui, renomear. Note também que nós temos a opção excluir. Então, caso seja desejado excluir esse formulário para criar um novo, basta excluirmos o formulário, depois criarmos um novo. Então, como ele já está aqui, vamos simplesmente renomeá-lo. Então, como esse formulário eu estou definindo nesse projeto que ele vai ser o formulário principal, então eu vou dar o nome para ele de FRM principal. Certo? Vou dar um Enter aqui. Está falando, né, que a gente está renomeando esse formulário e se nós queremos também mudar todas as referências desse formulário no projeto inteiro, já que ele assimilou nesse projeto todas as características dele conforme um. Tá? Então é sempre interessante a gente dar a opção sim, porque ele vai fazer toda a alteração. Certo? Então todo lugar que fazia referência a Form 1, ele vai passar agora a referenciar FRM principal. Certo? Então notem aqui que ele já fez todas as mudanças, né? Então nós não vamos identificar mais Form 1 dentro do nosso projeto, e sim, a gente vai começar agora a visualizar sempre FRM principal. Há outras propriedades que a gente vai mudar de início nesse formulário. Né? Então, eu vou mudar, por exemplo, o título desse formulário. Eu vou colocar, por exemplo, né, aqui, trabalhando com formulários. Vai ser o título, já mudou aqui. E também vou mudar a propriedade name desse formulário. Né? Só que como eu já criei, já renomeei ele aqui como FRM principal, a propriedade name já veio como FRM principal. Certo? Então nós temos aqui o nosso formulário, ele já foi todo organizado, já está com a nossa barra de título, já está com o name padronizado, certo? Então nós já temos aqui nesse projeto um formulário, ok? Além disso, né, a gente também, ou melhor, não além disso, né, mas dificilmente a gente vai ter um projeto com somente uma interface gráfica. Tá? A maioria dos projetos tem aí N interfaces gráficas, tudo de acordo com a quantidade de cadastros, consultas, relatórios, e também relacionado à necessidade, né, de acordo com o domínio, a necessidade que o projeto, o software que você está desenvolvendo deve atender. Então agora a gente vai ver como
adicionar novos formulários, novos itens a esse projeto. Então, o processo é bem simples e toda vez que a gente for incluir um novo arquivo, uma nova classe, um novo plugin ao nosso projeto, a gente vai estar adicionando um novo item. E para adicionar esse novo item, uma das opções é virmos aqui em projeto, né? Nós temos aqui o nome do projeto, Projeto Forms, clicar no botão direito e nós vamos escolher aqui a opção adicionar. Quando escolhemos a opção adicionar, ele abre um submenu, onde nós temos um novo item, um item existente, uma nova pasta, certo? Então nós temos aqui várias opções que podem ser adicionadas. Um item existente é quando você já tem um formulário, quando você já tem uma classe, quando você já tem um controle, tá, desenvolvido em outro projeto e você quer reaproveitar esse controle nesse projeto. Então você pega os arquivos desse projeto, os arquivos que você utilizou naquele projeto, traz para esse projeto e adiciona esse item já existente. A partir daí, você não vai ter que fazer todo aquele trabalho. Tá? Então a gente também pode adicionar referências de serviços, serviços conectados, enfim, uma série de fatores aí. Então nós temos aqui um novo item, às vezes até de acordo com o que a gente está utilizando, ele traz aqui um acesso rápido. Então eu posso criar, por exemplo, um formulário, Windows Form, ou um controle de usuário, também relacionado ao Windows Forms. Mas, para motivo aqui de exemplificação nessa primeira vez, nós vamos estar utilizando aí a opção Novo Item. Então, ele vai abrir para nós uma tela, onde a gente vai ter aqui uma infinidade de arquivos, tá, que podem ser utilizados aqui, que podem ser incorporados ao nosso projeto. Então, nós temos classes, conteúdo de página, uma list view página, um master detail page, né? Enfim, um view cell. Tem uma quantidade enorme aqui, arquivo textos, arquivo JSX, arquivo XSLT, arquivo XML, banco de dados de serviço, enfim, tem uma quantidade, pessoal, enorme aqui de arquivos. Tudo vai depender do que a gente necessita, tá? Como no momento nós precisamos de um formulário novo, então nós vamos procurar aqui a opção Windows Form, né? Que no caso ele está trazendo aqui como formulário. Tá? Notem que ele já trouxe aqui para a gente renomear esse formulário, certo? E aí a gente vai dar o nome para esse formulário de acordo com o que a gente deseja, né? De acordo com o que a funcionalidade que vai ser implementada nesse formulário. Aí também vai depender da anotação de cada um com relação a nomear esses formulários. Por exemplo, se eu estou fazendo um cadastro, e isso eu, Alessandro, tá? Eu costumo renomear como FRM, CAD e o nome da informação que vai ser cadastrada. Por exemplo, digamos que eu vá fazer o cadastro de usuário, FRM, CAD, usuário, certo? Eu sei que esse formulário é responsável pelo cadastro de usuário. Se eu for fazer uma consulta de usuários ou uma consulta, por exemplo, de nota fiscal, eu vou criar um formulário chamado FRM com nota fiscal. Por quê? Eu sei que o com é de consulta. Tá? Se eu for criar um relatório de clientes, eu vou criar um FRM Rel Clientes, relatório de cliente. Tá? Também posso, sem problemas, escrever FRM Relatório Cliente. Tá? Vai ficar um nome maior para o formulário, mas isso também vai de acordo com o que você deseja. Tá? Aí vocês vão utilizar o que tiver mais fácil para vocês no dia a dia, tá? O que vocês estão acostumados. Então, por exemplo, digamos que eu queira criar um cadastro de usuário. Então, eu vou chamar ele de FRM CAD usuário.
Tá? Lembrando que a gente não acaba utilizando caracteres especiais e nem acentuação nos nomes. Tá? Vou adicionar. Note que ele já adicionou aqui um FRM de usuário. E ele já trouxe, pessoal, algumas informações já pré-configuradas, né? Notem que a propriedade text já veio com FRM de usuário e a propriedade name também já veio com FRM de usuário, certo? Então eu vou mudar aqui a propriedade text para um nome mais significativo, né? Uma informação mais significativa para o usuário. Então eu vou chamar ela de cadastro de usuários, por exemplo. Ou ainda, né, como não vai ser somente o cadastro, eu posso chamar ela de manutenção de usuários. Por quê? A gente vai estar fazendo a manutenção dos usuários, tanto a inserção, edição, exclusão e consultas, né, rápidas ali para os usuários, né, para as informações dos usuários que vão estar cadastrados para poder trabalhar com o sistema. Ok? Muito bem, pessoal. Nessa primeira parte, a gente viu então como criar um formulário. Tá? E as opções aí que a gente tem para criar e renomear e também fazer aí a importação de um arquivo, né, de um item já existente. Tá? Apesar de eu não ter feito essa importação, mas vocês viram ali que tem a opção. Tá? Caso a gente queira importar um item já existente, botão direito, nós vamos adicionar um item existente, nós vamos identificar em que diretório esse item foi criado. Tá ok? Então aí a gente vai estar buscando, né, em outros diretórios esses itens, né, esses arquivos que a gente quer incorporar ao ao nosso projeto, ok? Voltamos na sequência e a gente vai ver como que a gente faz para acessar esses formulários. Tá bom? Até daqui a pouquinho.